A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a última vez que a bandeira do Brasil foi sacudida dentro de um carro de Fórmula 1 na Vitória, agora em dezembro, fez 25 anos. Isto é, um quarto de século. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, que se colocou a canção da vitória, esteve aqui o Ronaldo ontem. Algumas vezes se utilizou a canção da vitória também no futebol, mas ela era para Ayrton Senna em grande medida. A última vez que se tocou, tan, 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 foi em 1991. Só para você ter uma ideia do que isso significa, em 1991, o presidente do Brasil era o Collor, que agora é da Comissão de Ética do Senado. Em 1991, isto é, da última vez que ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a União Soviética ainda existia. Era dirigida pelo Gorbachev, um homem que tinha um hemangioma na testa, lembra-se? Parecia um mapa. O inimigo do Ocidente era o comunismo. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a discussão entre Hillary Clinton e Donald Trump não seria sobre o Estado Islâmico, que não existia, sobre a Al-Qaeda, que não existia, sobre o Boko Haram, que não existia. Não se teria um atentado como nós tivemos ontem em Londres, como uma preocupação. Era o comunismo soviético. Você já imaginou? Hoje o principal aliado do Donald Trump é Vladimir Putin, presidente da Rússia. E seu adversário é a Europa. Quem diria? No mundo de mudança e velocidade, o grande risco é eu ficar velho em relação àquilo que faço, penso, pratico, ajo. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a inflação no Brasil era de 3.000% ao ano. Quem aqui tem mais idade se lembra? Em 1991, você comprava um café de manhã por um preço, à tarde ele tinha outro. O varejo era desesperador no custo de controle, de remarcação, de estoque. A capacidade da indústria está colocando as coisas a tempo de não perder dinheiro. Tanto que a indústria, de maneira geral, ou a empresa, ela quase não investia no negócio dela. As empresas, da última vez que ganhamos o campeonato de Fórmula 1, ela comprava e vendia dinheiro no mercado. Em vez de vender medicamento, produto de beleza, vender tudo que for do campo, né, da medicina, da química, da farmácia, comprava e vendia dinheiro, sabe onde? No overnight. Meu aluno não faz a mínima ideia do que é overnight, ele pensa que é nome de motel. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, atenção no que eu vou dizer, não se falava em China. Em 1991, a única coisa que você comprava da China era a lâmpada de Natal, que vinha aquela fieira. Não se falava em China. Hoje da China vem tablet, computador, carro, capital. A China é a principal proprietária da dívida interna norte-americana. E se eles disserem que não vão comprar nossa carne, aí quebra de vez. Você já imaginou? Nós estávamos tranquilos em alguns setores da economia brasileira. Miriam Leitão trouxe isso à tona com a competência de sempre. Nossa área de commodities estava mais ou menos sossegada, até um tropecinho em relação à decência. E, portanto, abala o conjunto das coisas. Que não é um tropecinho, é um tropeção. Evidente. Como diziam alguns, a gente que achava que essas empresas teriam um grande futuro. O que elas têm na área da carne é um mau passado. Não é nem ao ponto. Já imaginou? Atenção no que eu vou dizer. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, não, olha só para você imaginar, não havia carro importado no Brasil. Os primeiros carros importados no Brasil chegam aqui em 1993, um ano antes da morte do Senna. E quem aqui comprou, se lembra, eram os carros russos. Era o Lada. Quem comprou tem até hoje. Aquilo é invendável, imprestável. Serve para o cachorro dormir em dia de chuva. Mudou o mundo, mudou o negócio, mudou a maneira de fazer. Por exemplo,
Nós estamos aqui na zona norte de São Paulo, alguns aqui se lembram. Daqui de Guarulhos, próximo a nós, veio uma das bandas mais estupendas da música brasileira, Mamonas Assassinas. Meus alunos não conheceram os Mamonas Assassinas, porque os Mamonas agora, atenção, no dia 2 de março, fez 21 anos da morte dos Mamonas. Eles morreram no dia 2 de março de 1996, num acidente, aliás, próximo aqui a Atibaia, quando o avião pegou a rota errada e bateu numa montanha. Meus alunos não conheceram os Mamonas Assassinas, aliás, eles não sabem nem o que é mamona. Quanto mais assassina. Ele pensa que é um vírus novo que está aí. Outro dia em sala de aula eu falei, por que os Mamonas Assassinos? Falei, Mamonas o quê, professor? Foi Mamonas Assassinos. Falei, o que é isso? Falei, é um grupo de música. Foi, o que eles fazem? Falei, eles cantavam. Falei, eles morreram. Falei, vocês nunca viram? Falei, não. Eram uns que tinham uma Brasília amarela. Brasília? Eu falei, vocês nunca viram um carro projetado por um engenheiro brasileiro? Tinha, aliás, era ótimo, tinha 2 carburadores. Carburador. A velocidade, a mudança, a alteração é tamanha que, por exemplo, meu aluno não imagina que Ayrton Senna não conheceu a internet. A internet mudou o mundo. A internet civil no Brasil é de dezembro de 95. Vocês já imaginaram? A internet mudou o modo de fazer negócio, a maneira de ir ao médico, a capacidade de concorrência, a transparência pública. Não haveria denúncia de patifaria no país se não fossem as plataformas digitais. Nós estamos chegando agora, no mês de abril, a data de entrega do nosso imposto de renda da pessoa física. Nós nos tornamos muito mais honestos nos últimos 20 anos, porque as receitas cruzam os dados. Quando não tinha, há 20 anos, o que você fazia nessa época? Começava a comprar recibo. Tem uma sobrinha que é dentista, ela está vendendo recibo, você quer comprar. Você já imaginou? Hoje você tem plataforma digital onde você vai e deixa rastro. Fica rastro. De quem que é essa conta? Não sei. Mas está no seu nome. Nem tinha notado. Mas tem 5 milhões nela. Eu não tiro extrato. Professor, o senhor está frequentando site pornográfico. Imagina, jamais. Mas o protocolo é seu, o IP do internet é seu. Sim, de vez em quando eu entro para ver o que meus alunos estão assistindo. Mas é só pedagógico. É igual corrupção do bem, entendeu? Caixa 2 do bem. É uso recreativo. Já imaginou? No mundo de mudança, meu aluno não supõe que Ayrton Senna não tenha conhecido a internet, que mudou a maneira de dar aula, mudou a maneira de fazer negócio, mudou a maneira de estudar, de viajar. Você vinha fazer uma viagem agora no período da Semana Santa, há 20 anos, se você quisesse, por exemplo, ir para alguma das ótimas regiões que a gente tem no Brasil, onde se olhava para viajar, se olharia num guia 4 rodas, que tinha sido impresso em novembro, e você estava com ele agora, em março, na mão. Hoje, você entra num blog de quem já foi. Você entra num site de avaliação de quem acabou de passar por lá e diz assim, essa imagem do coqueiro deles no site é o coqueiro, que só tem um. O café da manhã não é tão bom, não é assim como eles oferecem. E aí vai. E oferta relâmpago. Mudou o mundo, mudou o modo de dar aula. Disse eu aqui, Albert Einstein, nascido no dia 14 de março de 1879. Será que é verdade isso? Ou eu inventei? Como você saberia há 20 anos se era verdade? Você tinha que esperar parar a palestra, ia procurar numa enciclopédia Barça, Mirador, conhecer. Ela tinha que estar atualizada. Hoje, eu nem acabei de falar, você confere no teu mobile. A minha competência está à prova online, a tua competência está à prova online. Não dá para eu fingir que sei. Não dá para eu dizer, por exemplo, hoje, dia 23 de março, em 1531, foi quando Duarte da Costa assumiu o governo geral no Brasil. É verdade. Nosso segundo governador geral, primeiro foi o fundador de Salvador, Tomé de Souza. O segundo,
o Duarte da Costa, que assumiu exatamente no dia 23 de março de 1531. É isso? Diz, mas Cortella, isso não importa. Importa em algumas situações. Hoje a memória ela não é tão necessária para algumas coisas. Mudou, a internet mudou e Senna não conheceu nosso modo de acesso à informação, à velocidade e até à medicina. Eu, Cortella, depois da internet, não sou tão leigo assim. Antes de ir ao médico, eu dou uma gulgada. Antes de eu olhar um medicamento, eu faço uma comparação e procuro gente que embora seja leigo como eu, falou sobre efeitos colaterais. Diz que aquilo era só propaganda ou não. Ou que tinha eficácia. Claro, óbvio que você não forma um médico na internet, mas eu não sou tão leigo. Eu estava há 5 anos na Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, no carnaval. Eu gosto muito de carnaval de rua. Ilha Bela tem um carnaval de rua muito gostoso. Pulei carnaval na terça-feira. Na quarta de manhã acordei. Parecia que tinha areia no meu olho. Claro, conjuntivite. Deu uma epidemia no litoral norte de São Paulo e eu fui brindado. O que eu fiz antes de ir ao consultório do oftalmologista em São Paulo? Google. Aí vi lá, tem conjuntivite viral, tem bacteriana, tem pneumatite de contato, faz isso, faz aquilo. Subi na quinta-feira para São Paulo, entrei no consultório do oftalmo, ele olhou para mim e falou, o senhor está com conjuntivite. Falei, é viral ou bacteriana? Ele falou, não, é viral. Falei, como é que o senhor sabe? Ele falou que se fosse bacteriano, o senhor ia estar com um adensamento gelatinoso próximo à retina. E eu disse, o que eu faço? Ele falou, vou passar uma prescrição, o senhor faça compressa com água filtrada 5 vezes ao dia. Em uma delas, só em uma, coloque 3 gotas de água boricada. Falei, doutor, e se for bacteriana? Ele falou, o que tem? Ué, o senhor sabe que o bórico, a base da água boricada, é meio propícia à proliferação de bactéria. Quase que ele me xingou. Se eu soubesse que vocês faziam colírio, eu tinha ido buscar já, direto. Certo? Já imaginou? É óbvio que você não forma um médico pela internet, mas eu não sou tão leigo. Nem para fazer negócio, nem para ver a transparência de recurso, nem para uma sala de aula. Ayrton Senna não conheceu. Aliás, sabe o que Senna não conheceu? E mudou parte do mundo. Ele não conheceu um mobile como esse, que é de 2010. Os primeiros mobiles, smartphones, são de 2010. Senna conheceu o celular logo no início. Há 20 anos você não tinha celular. Eles estavam começando. No Brasil, em 95, em larga escala. E cada um deles, você lembra, era quase uma arma de defesa pessoal. Você trocava o pneu do carro, escorando com a bateria dele. Em 20 anos ele fez zuf. Esse que está na minha mão agora, manda e-mail, recebe e-mail, tem 6 mil músicas, tem GPS, tem cotação da bolsa, tem grava foto, grava filme, tem a minha temperatura, calcula meu batimento cardíaco, tem a minha instrução sobre o tempo e a temperatura e, se precisar, faz ligação. Você está rindo? Meu aluno não usa isso para falar, ele usa para escrever. Eles reinventaram o telégrafo. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele e não responde. Manda uma mensagem e ele responde. Eles não usam isso para falar, eles usam para escrever. Aliás, você sabe quando alguém é idoso, porque ele está com isso no ouvido. Ninguém, atenção, ninguém com menos de 20 anos de idade põe isso no ouvido. Pôs no ouvido, tem mais de 20 anos, já está idoso. E eles fazem uma coisa incrível, escrevem com um único dedo, que é o polegar. Durante séculos na história da humanidade, nós usamos o dedo indicador para as operações técnicas. Agora é o polegar. No volante do carro, o acerto do espelho, a mexida no banco, a marcha em alguns veículos, o acerto do som do rádio. E nós habituados a ficar com esse dedo. Tanto que quem é idoso, como eu, não consegue fazer com o polegar. Segura com a mão e faz com a outra. Até de costas, parece uma galinha balançando. Você diz, ué, e o que isso tem conosco? Mudou o modo de comunicação. A nova geração, essa que está vindo, ela está habituada a ler e escrever. Eu falava antes com a diretoria ali na outra sala, 40% dos meus leitores hoje, de acordo com as livrarias, têm menos de 18 anos de idade. Eu sou professor de filosofia. Onde eles me conheceram? Na internet. Por que eles voltaram a ler? Porque eles se interessam aos 15, 16 anos de idade
por algumas coisas por conta dos blogs, do Twitter, do Facebook. E ele começa a entrar num circuito que antes não se tinha e agora se tem. Olha a mudança, a velocidade. Você que gere pessoas e negócios, preste atenção na nova geração. Ela está voltando um pouco a ler outra vez. E escrever. Aí você fala, mas Cortella, eles escrevem errado, porque eles escrevem VC em vez de você. Ah, é? Há 300 anos eu diria vossa mercê. Há 200 anos eu diria vós mercê. Há 100 anos nós passamos a dizer e escrever você. Eles escrevem VC. Pode-se incorporar o padrão culto de linguagem ou não. Assim como vossa mercê virou você, pode ser que você vire VC. Cautela para, no mundo de mudança, não ficar ultrapassado, com a cabeça num tempo que já foi. Já assim que está vendo? Por isso que a gente tem que mudar. Atenção, a gente tem que mudar, mas não tem que mudar tudo. A gente tem que mudar só aquilo que não tem mais vitalidade. Eu, Cortella, estou falando aqui há algum tempo, fazendo uma coisa que é antiga, mas não é velha. Uma aula expositiva. Sem PowerPoint, sem data show. Usando a mais avançada tecnologia de conhecimento que existe, que é o cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu. Espero que leve na hora que sair. Ele é wireless, é Bluetooth, é alimentado por açúcar, proteína e carboidrato. Tem 3 milhões de anos de uso. E foi ele que inventou tudo isso. Por isso, uma aula expositiva pode ser feita. Ah, não, no mundo de tecnologia. Claro que pode, eu estou fazendo aqui. Uso eu o PowerPoint da Show? Claro, quando precisa. Para essa eu não preciso. Para esse tempo eu não preciso. Por isso, não confunda antigo com velho. Há coisas que se mudam, outras não. Mas é preciso começar. Nós estamos no outro mundo. Você não conheceu internet. E a nova geração usa isso para escrever. Tem gente nesse auditório que fez curso da datilografia. Ficou horas e horas. ASDFG, CLKJH. ASDFG, CLK, espaço. Guardou o diploma num quadrinho. Escreveu no currículo exímio datilógrafo. Teu pai falou, se você não fizer curso de datilografia, você não vai ser ninguém na vida. Mudou tanto, que eu vou contar uma coisa que talvez você não imagine. Meu aluno de 18 anos não usa pendrive. Tem gente que não começou a usar ainda. E ele já não usa. Outro dia eu falei, vocês, por favor, entreguem os trabalhos em pendrive. Pendrive? Não tem onde pôr no tablet, professor, não tem entrada USB. Eu falei, ué, onde vocês armazenam as coisas? Falaram, na nuvem. De nada adianta, eu sou professor titular da PUC São Paulo, 20 anos na Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte, dei aula na GV durante 15 anos e não há lugar marcado no futuro. Não há lugar marcado no futuro nem para pessoas, nem para empresas, nem para time de futebol. Se vocês imaginarem, mudou no futebol, mudou no negócio, mudou nas nações. O Brasil, vocês já imaginaram, em 2010, o Brasil 2010, vendendo para todo lado, linha branca, gente fazendo cruzeiro, uma coisa que dá uma saudade danada, caos aéreo, aeroporto lotado de gente, gente tomando iogurte, né? Vocês já imaginaram? Gente atrás das coisas, comprando carro em 80 vezes. 7 anos depois, nós estamos numa outra condição. A gente estava começando a decolar nas últimas 3 semanas, aí a carne nos pegou. E de repente muda. E quando você está começando a avançar, a Inglaterra diz que vai sair da comunidade europeia. E aí tem um atentado. Claro, a velocidade da alteração exige que você esteja o tempo todo, não preparado apenas. O mundo que muda exige não que você esteja partindo de modo contínuo, mas preparado para partir. Não mudando o tempo todo, mas preparado para mudar, se for necessário. Exemplo concreto, e eu volto exatamente, né, a esse polo. Quem diria a nova tecnologia, aquilo que é o novo modo de pensar, de fazer. Nessa hora, quero lembrar uma coisa para você. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. O André, meu filho que tem mais idade, que tem 40 anos,
40 anos tem o André. Quando ele tinha 18 anos de idade, um dia ele estava fechado no quarto dele em São Paulo, onde moramos, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu estava na sala em casa ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, tanto faz qual é a música. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. O André, hoje ele gosta de ópera, na época não, saiu do quarto dele injuriado e veio até a sala para me dar uma bronca por causa da altura da música. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini, magnífica, chamada Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, que é para soprano, não posso cantar aqui, pelo óbvio eu não sou, mas que foi gravado um dia por Maria Callas, a maior na história. Eu até dou risada porque tem gente que põe essa área em cerimônia de casamento na igreja, na hora da bênção das alianças. E ou a pessoa não entende de ópera, ou ela entende muito de casamento, porque a área fala de uma menina que vai se matar. Esse é o conteúdo da música. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, numa churrasqueira, na direção de uma nação. E eu rio. Aliás, deixa eu ver se tem. Curioso, desculpe se alguém aqui pôs no próprio casamento, né? Mas é engraçado porque a música fala, meu papaizinho querido, tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da porta...